Qual é a intenção do casamento? É sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso novo episódio do podcast Santos Botelhos, o nosso podcast. E nós invertemos o lugar, ó, vocês estão reparando aí, ó? Ela falou que o lado de lá é melhor pra ela, eu não entendo isso. Tô mais pra direita agora, mentira, nunca. É que não tem como ficar no centro, né, gente? Então eu fico aqui, você fica aqui, esse é o meu melhor ângulo. Agora eu não entendi esse tema aí que você falou. O que é a intenção do casamento? Qual é a intencionalidade do casamento, amor? Como Por que assim? que a gente Explica casa? Por que a gente casa? Vou fazer perguntas do tipo Globo Repórter pra ele. Por que casamos? De onde viemos? Do que o casamento se alimenta? Como sobrevivem? Eu acho que você deveria explicar pra turma da onde veio esse tema. Porque assim, esse podcast é seu, eu participo como convidado por ser marido. Vai, amor, é nosso, é nosso. Ele tá querendo me entuchar esse podcast, assim, Não, pra se livrar. mas Não, é você que quase que eu- edita, você que tá aqui, você que Eu tem que dar edito. luz. A gente nunca tem edição praticamente. Não tem. A não ser quando chega nos 30 minutos, o tipo de câmera ela para, por isso que bem ali nos 28 geralmente tem um Dá um cortezinho. cortezinho, né? Mas assim, você que traz os temas, quando eu falo podcast é seu, assim, você traz os temas, é do jeito que você quer. Eu gosto de pauta, ela fala assim, não, vamos por esse. Eu falei, tá bom, eu tô tentando. Você gosta de... você gosta de pauta. Eu gosto de, tipo, ser um bate-papo, sabe? Ela. Não, mas não que a gente não pense numa sequência, né? Sim, a gente sim. sempre pensa numa lógica, mas eu não gosto de ficar seguindo o roteiro. Eu quero saber o que te incomodou pra trazer esse tema, assim. Me incomodou o fato de... Primeiro, né? Eu falei lá no meu Instagram há pouco tempo sobre quais eram as dores principais das mulheres que me seguem, né? Achando que ia ser a maternidade ou o trabalho, e a maior parte disse que era o relacionamento. E eu já falei, opa, temos um ponto aqui para trazer a discussão mais forte para a pauta aqui do podcast. E outra porque eu acho que, assim, a gente tem 12 anos de casado, né? Caminhando para 13. E Se Deus quiser, a gente chega a 13, né? Feridos, suados, cansados, machucados. Mancando, mas a gente chega. É isso, entendeu? Por isso que eu acho isso. que é um tema importante, porque é um assunto que eu consumo, eu gosto de consumir, eu gosto de ouvir, eu gosto de ler sobre isso. Inclusive, ó, tá aqui a dica pra vocês. Vamos fazer depois um podcast sobre esse livro do Tim Keller, que é maravilhoso. Já comecei a ler, mas não terminei, que é O Significado do Casamento. E acho que é um assunto que nunca é demais. Você não sente isso? Que a gente... Pra quem fala que você só lê as progressistas, Tim Keller tá até bom aí, né? Você tá demais. Eu ando meio chateada com ele, mas tudo bem. Ele continua sendo genial, né? É um cara que, assim... Eu lembro direitinho, não tem nada a ver com o assunto, mas eu lembro direitinho quando a gente começou a namorar, eu que apresentei o Tim Keller, porque eu tive um impacto muito grande quando o Tim Keller veio em 2004 pro Brasil. Eu tive quase que... Já tinha teologia, já era pastor, mas... Eu tive quase uma experiência de nascer de novo ouvindo eles. 5 palestras, Ele é maravilhoso. E eu falei pra ela foi pra Nova York, sei lá, em 2008, muito empolgada pra conhecer. E a igreja dele, pensa que é lá em Nova York, é uma igreja super conservadora, que tem orquestra, que era um negócio. Você chegou a ver? Ele tava lá ou não? Não, orquestra, tinha... Como é que chama? Órgão, né? Órgão. Mas ele tava lá, ele pregou? Não tava, foi uma decepção, gente. Mas a liturgia do culto tava toda assim, escrita. Toda escrita, tudo que ia acontecer tava já pré-definido, né? E eu falei, gente, o Espírito Santo não tem lugar nessa igreja. O negócio tava já pronto. Ela era daquele movimento mais batista, que eu falei, pode ficar que vai ser bom. Mas ele é gênio. Eu ouço os podcasts, a pregação, acho que o cara é um cara... Pô, pra mim ele é um dos... super crente. Pra mim ele é uma maior autoridade viva do evangelho. Agora que, assim, 5 anos atrás morreu o John Stott, é o Tim Keller. Ele é maravilhoso. Assim, mas eu descobri há pouco tempo, né, que ele é complementarista e isso me incomodou um pouquinho. Seja mas lá o que isso for. Depois vocês procuram... Vamos fazer depois um podcast sobre isso, mas né? Vamos. Acho que é um bom tema. Ou não. Mas quando eu falo tema, não é tema casamento. É tema por que esse negócio de estar casado... Como é que você falou aí na abertura? A intencionalidade do casamento, né? Porque a gente pensa, eu acho, que quando a gente é mais nova e mais novo, né? Que, eu amo, eu quero estar junto, né? Eu amo o meu namorado, eu quero estar junto com ele, eu quero construir a vida com ele e por isso a gente vai casar. E aí agora, depois de 12 anos de casado, a gente conversa muito, eu e o Marcos, né? Sobre tudo, como a gente já falou aqui outras vezes. E, gente, é sobre tudo real, oficial. Não, e o mais legal é que o maior ponto positivo que todo mundo coloca do nosso podcast, que é o podcast mais escancarado, sem hipocrisia,
que eles já viram no meio cristão, porque a gente fala tudo mesmo A gente aqui. fala tudo. O nosso compromisso com vocês que gostam da gente é que a gente vai falar o que pensa. Nem sempre a gente vai agradar. E nem sempre o que estamos falando a gente está defendendo como se fosse bíblico. É isso. A gente está falando o que como a gente acredita. Humanos, né? E aí a gente estava caminhando esses dias aqui no condomínio, nossa caminhada matinal, que de vez em quando rola, de vez em quando não rola, mais não rola do que rola. E a gente falou assim, caramba, já parou pra pensar que a intencionalidade do casamento não é o fato de estar casado? Não é o casamento. Não é o casamento? Tipo, assim, precisa ter uma intencionalidade pra estar casado. Você precisa ter uma convergência, um ponto de encontro dos dois, seja de gosto. Não, você tinha falado uma coisa mais ousada. Você falou, a finalidade do casamento não é o casamento. E isso, pra mim, foi brilhante quando você falou, porque eu falei, é isso. A gente pensa que a finalidade do casamento é o casamento. Tipo assim... E aí a gente... Qual que é o problema teológico disso? Você vai sacralizar o casamento em detrimento do relacionamento. Então, aí você quer, para preservar o casamento, a pessoa vive num relacionamento de abuso, vive num relacionamento desigual, egoísta, vive aguentando traição. E não estou defendendo separação nenhuma, mas a finalidade do casamento nunca foi o casamento. Assim como a finalidade da vida cristã não é ser salvo. E isso, quando você falou, eu falei, é isso, porque quando você vive uma vida cristã medíocre, no sentido mais rasa possível, você pensa que a finalidade da salvação, a finalidade da vida cristã, ou de ser discípulo de Jesus, é ser salvo, né? É ser salvo e não ir pro inferno. Isso é a coisa mais rasa do mundo. Eu não quero ir pro inferno, quero ser salvo, aceitei Jesus, tô legal. Mas a vida é muito maior. A finalidade de toda a revelação que a palavra traz é o relacionamento com Deus. E aí você acha que você está salvo, ou você fala, levanta a mão, aceita um apelo, fala, tô salvo. E aí você deixou do principal, que era se relacionar com Deus. Aí a vida sua é uma porcaria com Deus. Você vive um relacionamento com Deus uma guerra, né? Tratando Deus como se fosse o gênio da lâmpada, só pede, só faz troca, ou como se fosse um Deus pagão que você dá uma oferta e depois você espera algo em troca. Porque você, na verdade, só focou no ser salvo. Agora eu tô salvo, eu apertei o botão certo do Deus verdadeiro e agora tá bom, já basta a minha vida. Então, assim, se você tem esse pensamento na vida cristã, você tá... Eu não sei se... Não vou dizer que você tá salvo ou não tá, mas você tá perdido, você tá vivendo uma vida medíocre diante de Deus, porque quanto mais você conhece Deus, você vive Deus, você sente Deus, você busca Deus, é isso que Ele quer. Então, a finalidade do homem, como diriam os símbolos de fé reformado, é conhecer mais a Deus. E aí, levando isso para o casamento, que eu acho que eu aqui vou fazer vários paralelos com a vida cristã ou com a teologia, é isso. O cara pensa que a finalidade do casamento é casar. Aí a pessoa gasta um dinheirão numa festa. Você está sorrindo porque eu acho que você está gostando do que eu estou falando. Gasta um dinheirão numa festa, sabe assim, convida, faz a festa, se preserva sexualmente, casa... E aí não investe os próximos anos no relacionamento. E na verdade... Na intenção correta. Na intenção correta, porque falando, é casar agora. Casei, tô com bambolê, acabou. Tem até a brincadeira, né? Que o pessoal casa e aí embagulha, relaxa, né? Que é meio normal, né? Mas tem que tomar conta, é verdade. Faz parte disso que a gente tá falando também, faz né? Tudo. Porque é muito isso, né? Se a gente é nó quando tá namorando e tal, tá noiva. Eu tô apaixonada, a gente se ama, a gente quer estar junto, então vamos casar. Exatamente isso, como se o casamento fosse esse alvo, né? Que você caminha junto com o seu namorado, com o seu noivo, para o casamento. E ali, pronto, acabou, estamos juntos. E, cara, tipo, você conta ou eu conto, né? Assim, você pode casar, você pode morar junto, você pode botar o bambolê no dedo. É isso, pode tudo. Vamos lá, vamos não é isso. Vamos chocar um pouquinho. Você pode... casamento é sexo. Não é só isso. É isso, mas não é só isso. Não é. Tem gente que transa e não tá casado. Tem gente que tá casado e não transa. Tem gente que também não é um casamento. Que não é um casamento. Que não é um casamento. Mas depende do que você tá falando de casamento. Não é o que a gente tá falando aqui. Tem gente... tá bom. Casamento é deixar pai e mãe.
Tem gente que mora junto e não tá casado. E tem gente que é casado e mora com os pais. Por algum motivo, constrói no terreno da sogra, né? Acontece. Então, assim, não é tão simples assim. Não, eu quero... sim, você vai... O casamento... casamento é você ter a bênção do pastor. Também, às vezes, não é só isso. Então, é uma junção de coisas e que, se você pensar dogmaticamente, eu diria que são 3 coisas. Mas eu acho que isso é um jeito... muito superficial, é só teológico, religioso, é legal, né? É religioso, é importante. Então, por exemplo, em Gênesis 3, ou 2 e 3, 2, são 3 elementos que tem lá para se formar o casamento, e esses 3 elementos, ele é como referência, não quer dizer, perdeu um, não estou casado. Então, assim, os 3 elementos os 3 elementos são deixar pai e mãe, E ela, mas minha mãe mora comigo. Não quer dizer isso. Deixar pai e mãe é muito mais profundo. É você entender que está formando uma nova família. Tá. É a intenção de construir algo junto, de estar junto, de entender que seus pais não são mais que ficar mandando. É tudo um bolo de coisas. Uma nova família, né? Uma nova família, deixar pai e mãe. O segundo é uma só carne, que é muito mais que sexo. É sexo também, mas é uma só carne, é filhos. Porque filho é uma só carne do nosso relacionamento, é o nosso filho. Cara, não dá pra tirar. Não tira minha parte do Daniel, que é o nosso. Não tem como. Então, assim, é muito mais que sexo. É sexo, mas é ter filhos, é estar junto. Mas eu não tenho filho, eu não tô casado. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dando o modelo. O modelo não é o exemplo, é o modelo, é mais que exemplo. É o modelo do que ele tá falando. E o terceiro é a bênção de Deus. Que não quer dizer que é pastor indo lá orar. A gente faz isso, é legal, ok, mas é a bênção de Deus, de ser a vontade de Deus, de você contar das suas decisões ser tomadas diante de Deus. Se teve um pastor ou se não teve, um padre, aí é uma coisa que a gente tenta ter isso para você fala pastor, claro. Mas estou entendendo qualquer líder religioso, qualquer se é um casamento judaico, se é um casamento hindu. Porque o casamento não é cristão. O casamento é do mundo, é um presente do mundo. Não é um presente só para os cristãos. Então você pode ser muçulmano e você ter essa dádiva. Então, assim, esses 3. Só que isso é a teologia, é importante a gente ler. Um dia a gente vai fazer a do Tim Keller. Teologia é importante. Só que o que a gente está falando é o casamento como a intenção de conhecer um ao outro. Então eu acho que aquele primeiro exemplo que eu dei sobre o cara que se converte para não ir para o inferno, ou a pessoa que casa para não fornicar. Eu caso porque eu quero... Porque senão a gente vai transar. E a gente cresceu em meios religiosos que as pessoas literalmente casavam. Porque o Paulo falou, é melhor casar do que viver abrasado, né? A gente diria, é melhor transar do que casar pra transar, viu, gente? Transe antes do casamento, se o objetivo do casamento tá sendo transar. Eu não diria Sai isso. da minha boca, amor. Você é pastor, fica tranquilo. O que você tá dizendo é, não case só porque é pra transar. Isso é absurdo. O que Paulo estava dizendo é assim, são casais que já estão esperando o casamento, mas ele estava dizendo assim, e por motivos outros, financeiros e tudo, não está casando. Casa logo, para com isso. Porque é mais importante você viver junto com esses 3 elementos do que não tá. Mas esse negócio de casar para transar é juntar uma bomba ali que vai explodir, vai ser coitado, mal sabe, né? Que é só casar que vai parar de transar, mas tudo bem. A pessoa casa pra transar e o que ela menos faz quando casa é transar. Não dá pra entender, né? Esse povo crente, mas é isso. Não é só os crentes, não. Eu conheço muita gente não crente que deixa Não, mas que casa pra transar é crente, né? A gente imagina. Entendi. Mas esse negócio da intencionalidade, ela é uma coisa facilmente perdida, né? A gente lógico, com a rotina, com a correria do dia a dia, depois quando vem os filhos, a gente para pensar e fala, cara, por que a gente tá junto? Né? Eu fico pensando isso, assim, é pra cumprir um contrato social de que, putz, a gente não pode se separar, né? Porque a gente decidiu casar, ainda mais no nosso caso, que você é pastor, tem um ministério e tal, ou a gente tá junto porque faz sentido, porque a gente tá melhorando um ao outro, porque a gente se apoia, porque a gente tem sonhos em comum. Porque a gente mas é mais que isso. Você tá construindo alguma coisa. Você tá indo lá no âmago do negócio. Mas assim, tem gente que não separa só por preguiça. Tem vários motivos, né? Tem gente que não separa por preguiça. Por tem gente que não separa por dinheiro. Tem gente que não separa porque quer
Por causa dos filhos. Depois que os filhos crescerem, a gente separa. Tem gente que não separa. Tem muitos motivos para não separar que são errados. Vamos dizer assim, são legítimos, ok? Mas não são o cerne da questão, né? Não são o cerne. Você está indo no cerne da questão agora. Não, tô, aqui. lógico, nesse podcast aqui Aqui é top de linha, né? Top de linha. Não, mas não é sério isso. Eu acho que é um exercício que a gente tem que se forçar a fazer. Sabe? De parar e falar, caramba, por que a gente tá junto? O que a gente tá construindo junto? É uma família, os filhos, beleza, tudo bem, mas e a gente? E eu gosto muito quando você faz casamento, que você sempre fala pro noivo, né? Que o compromisso dele ali com Deus é entregar uma mulher melhor pra Deus do que ele pegou, né? E a mulher entregar um homem melhor do que ela recebeu de Deus. E eu acho que é muito por aí, não no sentido só espiritual, né, de você, como o Tim Keller fala no livro, né, de santificar a sua mulher, santificar o seu esposo, até porque a gente não é nesse nível de espiritualidade, mas de entregar uma pessoa melhor no sentido de apoiar, de não competir um com o outro, de, sabe, de ter essa parceria mútua, essa conexão, cara, de estar junto, de se olhar, de, sabe, de um cada vez mais conhecer o outro e entender o que o outro gosta, o que o outro quer. E é tão bonito isso, né? Você chegar em casa e saber que tem alguém pra te ouvir, pra te escutar com o coração, pra te acolher, pra chorar junto, pra te aconselhar. E eu acho que se você perde isso, qual é o objetivo de estar junto? É uma convenção? Eu prometi que eu ia, né, até que a morte nos separe. Cara, sim, você já morreu, né? Ou o outro já morreu no meio do caminho. Você sabe que tem uma coisa aqui, eu vou um pouco mais polêmico aqui. Eu lembro uma vez, eu acho que tem muito o religioso, a pessoa religiosa ou a pessoa o religioso, né? Que ele gosta muito de saber a verdade, mas ele gosta muito do medo. Ele acha que o medo é bom. O medo é bom. Tá. E acho que a 1 João fala que no amor não existe medo. O verdadeiro amor de Deus lança fora o medo. Então, tudo que é feito com medo e orgulho, ele pode até funcionar a médio prazo, mas ele não é de Deus. E é o Tim Keller que fala isso. E é interessante que uma vez eu lembro que a gente estava conversando sobre a grandeza da salvação de Jesus, o que ele fez na cruz. E a gente estava discutindo, eu lembro que estavam me questionando sobre se quem suicida ia para o inferno. Eu falei, gente, primeiro assim, o que você faz não te leva para o inferno, não te leva diante do amor de Deus. Aliás, Paulo resolve isso em Romanos. Mas assim, e sem contar que suicídio tem 1000 tipos, né? Tem gente que está tão depressivo que não tem mais condição, já não tem mais. Não é uma ação visível, uma ação consciente e tudo mais. Bom, não é o papo aqui, não é isso. E aí eu lembro que alguém me escreveu muito decepcionado. Não acredito que você está falando isso. Você está liberando para quem está querendo suicidar? Aí a pessoa falou, eu acredito que muita gente nos suicida com medo de ir pro inferno e é bom, porque até melhorar, não vai. Eu entendi o ponto da pessoa, mas assim... O Ed René diria que a pessoa já tá vivendo o inferno aqui. Já tá vivendo o inferno aqui. Eu acho assim, e tem gente que, eu acho que é um bom exercício de um casal falar, se Deus perdoar tranquilamente se você separar, você se separaria? Não, tem que enxergar o casamento quase como um dogma. Porque o protestante não enxerga, apesar que estão querendo voltar aí. O casamento não é um dogma. É da Igreja Católica, mas não é dos protestantes. Não é. Então, o que é um dogma? Dogma é uma coisa que se você quebrar, você rompeu com Deus. E não é um dogma. É uma coisa muito importante. O casamento é óbvio, mas não é um dogma. Mas tem gente que quer viver como se fosse um dogma e falar, só seguro meu casamento se for um dogma. Então quer agir como se fosse. E eu acho que isso não é viver a liberdade do evangelho. Tem que falar a verdade. A pessoa tem que estar junto porque tem um compromisso, porque tem a bênção de Deus, porque estão tentando junto. Eu acho que também a gente vive uma sociedade que separa por qualquer coisa, né? Coisa. As pessoas falam, não amo mais. Como assim? Como e o nível de exigência das pessoas também está cada vez mais alto, né? Você quer casar com alguém que seja inteligente, interessante, bem-sucedido, Check. né? Você vai dando checkzinho no... Agora que eu entendi, tô olhando aqui.
Você, né? Interessante, que você usa a palavra interessante, não bonito. Interessante, inteligente, sexy, atraente, larará. Aí, no nosso caso, crente, temente a Deus, larará. E aí... E, cara, daqui a pouco você não sobrou ninguém, né? Você tá sozinho no mundo procurando ainda. Bem-sucedido. É difícil, né? Difícil. E aí junta isso com o padrão alto de procura, com não, pior que o que o Bauman fala, né, do amor líquido. Mas pior. Hoje tem que ser... Se você é batista, tem que ser batista. Você foi excluída porque casou com presbiteriano, você esqueceu? Esqueci. Ou se for presbiteriano, tem que ser presbiteriano. Se for assembleano, tem que ser assembleano. Aí você tem que... Aí, às vezes, assim, não só ser batista. Tem que ser batista da nossa igreja. Claro. Aí você olha lá, tem 5 homens gato pingados. Um não torce nem pro time. O outro não tem todos os dentes na boca. O outro sabe ler. O outro não gosta de mulher, tudo bem, tá lá. Cara, é muito cruel isso, cara. Esse peso, esse jugo. Aí você junta isso, o padrão aqui, ó, alto, com a liquidez dos relacionamentos, né? Como o Bauman fala, acabou. Você vai ficar esperando. Por isso que cresce o número de procura de imóveis com 30 metros quadrados em São Paulo e nas grandes capitais do mundo, porque as pessoas querem viver sozinhas. Então, é complicado, né? Essa questão. Agora, pensando na intencionalidade, eu fico com medo do nosso público cair naquelas dicas fáceis. Vou falar uma coisa... O que são dicas fáceis? Eu vou falar uma coisa que eu não sei se você vai concordar, é até bom que a gente já discute aqui um pouco. Aí eu fico um pouco com raiva, eu entendo o seu valor, mas assim, intencionalidade não é essas coisas de seja mais criativo, faça não sei o quê. Não. Porque aí começa, não caia na mesmice. E eu acho assim, é óbvio que não é pra cair, mas não existe solução fácil para um casamento saudável. Não existe soluções fáceis. Então assim, intencionalidade são coisas que, por exemplo, vamos colocar aqui na prática. O fato da gente decidir fazer esse podcast, ele tem prós e contras. Tem. Gente, quase não saiu de novo. Parece que o demônio, né? São 10 horas da noite. A gente queria estar o quê? Deitadinho no sofá, assistindo uma série, relaxando, programando a semana. Vinhozinho. Não, só rolou o vinhozinho, no caso. E a gente teve um compromisso com vocês de vir aqui gravar para entregar o programa amanhã. Então, e é engraçado que o podcast virou um paralelo até do casamento, né? E é uma coisa que nos uniu. Com um propósito. Mas porque pra nós, o podcast em si, não. É um trabalho. Eu enxergo o podcast, com todo respeito com vocês, é um trabalho, é uma construção de público. Acho que abençoa, mas pensar nos assuntos e conversar com você, eu acho que é uma coisa que nos deu um plus no nosso casamento. E nos forçar a estar bem, né? Porque agora eu tenho que pensar 2 vezes antes de brigar com ele, né? Que eu falo, caramba, tem que gravar podcast. É melhor eu respirar fundo, relevar, porque daqui a pouco eu tenho que gravar com ele. Mas não é só isso. Além disso, né? A gente não quer... Nem dá. É igual fazer sexo. Não dá pra fazer se estiver mal. Agora, é mais que isso. A gente conversar de assuntos que eu acho que é legal. A gente desenvolve. Eu ouvindo você, eu falo, caramba... É verdade, vai aprendendo, mas vai aprendendo com o outro. Então, assim, isso foi muito bom. Ter um trabalho... Eu acho assim, quem trabalha com o cônjuge é um perigo. Ficar muito tempo junto trabalhando... eu acho. Eu vejo muita gente, por exemplo. Eu trabalho no comércio, a gente tem uma padaria, eu trabalho com a minha esposa o dia todo. Eu vejo... Não, tudo tem prós e contras. A pessoa vê o dia todo, tudo. Eu conheço muitos casais que vivem... e trabalham juntos, e tem um problema, cara, enjoa, cansa, não consegue nem ver, briga de trabalho, que você vai brigar no seu e eu vou brigar no meu, é um com o outro. Então assim, tem o prós e contras, acho que é ruim. Agora, por outro lado, a gente já é o outro lado. Eu sempre deixei claro que você não era pastora por casar com pastor. Se você quiser Obrigada, amor. nem ir na igreja. Repita, vamos fazer uma cabeça disso para botar no podcast para os que ainda perguntam como eu lido com o fato de ser casada com um pastor. Não, mas isso foi muito bem resolvido antes da gente casar. O fato de você casar a gente tá bem resolvido, as pessoas que não estão. Mas é porque tem um pessoal doido que acha... Né? Não, eu acho assim, pode ser que a mulher tenha uma vocação pastoral, mas já suspeita se ela só teve depois de casar, porque assim... Eu entendo. Bom, também não quero ficar falando de regra. Todo mundo tem regra. Mas a gente combinou muito bem que você não tem a vocação pastoral, tá tranquila. Se você quiser nem ir na igreja um domingo, tá tranquilo. Não tem nada de, é mulher bastante, não sei o quê. Meus filhos é outra regra.
É lógico. E para você Pra também, mim você sabe também, disso. é. Nossos filhos vão para a igreja porque quando não tiver idade para Mas decidir, por enquanto eles dependem de mim. Então, vai logo pra pra eles igreja. irem pra igreja, eu preciso ir. Mas você vai porque você teme a Deus, que eu sei e tudo. Mas Não, amor, eu vou assim, porque você é o pastor. Né? mas mas eu acho que assim, é muito, muito natural isso. Mas nós temos duas vidas totalmente separadas. Você é do mercado Temos. financeiro, eu sou da área de teologia, ensino EAD. E você ama que eu seja do mercado financeiro, certo? Eu, adoro. eu amo que você não tá na minha área. Não me Por enche o quê? saco. Você se sentiria que eu estaria competindo com você? Não, até porque Você eu sou se bom no que eu sentiria faço. ameaçado por mim, amor? É difícil me ameaçar, filho. Aí agora, não tem nada a ver. Eu acho legal, eu nunca gostei de gente da minha... Nunca me atraí com pessoas na área da teologia. Não tem nenhum problema aqui. Eu? Não, nunca atraí. Não foi esse pelo menos não foi esse o motivo que me atraiu. Era um ponto negativo. Então, assim, se você fosse geógrafa, também não teria problema. Eu sou, né? Tudo bem. Assim, Se eu exercer. exercesse. Mas eu gosto mais que você é do mercado financeiro e gosto de ganhar Você dinheiro. gosta, Eu sinto gosto. que você gosta. Claro Gosto, que eu é sei que você verdade. gosta. Eu adoro que você... Mais do que você... Ai, eu acho legal. Não, você gosta, você curte. Não, eu gosto que você ganhe dinheiro. Cadê o dinheiro, gente? Tá faltando ultimamente, mas... Jesus! Mas quando você ganhou, eu sempre gostei. Aliás, falta a segunda parte do podcast de carreira, né? Mas assim... Mas eu gosto, não tem problema. São dois lados separados. Mas a intencionalidade é importante. Uma segunda coisa que foi quando, pelo menos com a gente, funcionou, foi agora, nesse último tempo, que a gente tá querendo andar junto. Aqui a gente mora num condomínio. Andar junto a gente já anda. Caminhar no condomínio junto. Jogging. Por quê? E aí a gente já faz o seguinte. Antigamente eu levava até um fone, né? Mas daí não tem pra que andar Não, se você ficar você isolado. pode ir sozinho com fone. Né? Então a gente vai, anda e vai conversando é bom. É bom pra alinhar. Cara, a gente sempre alinha coisas, alinha decisões, né? Que a gente às vezes na correria do dia a dia não tem tempo de planejar. E a gente, eu sinto que é um momento que brota criatividade. Muito. Né? Seja pra isso aqui, pra coisas em comum que a gente faz, né? Eu te ajudando no seu trabalho, você me ajudando no meu, de forma criativa. Seja a gente pensando em alguma coisa pro podcast ou pra algum projeto que a gente esteja tocando junto. E também para nosso relacionamento. Putz, vamos fazer tal coisa, vamos, né? O aniversário da Mariana, não sei o quê, uma viagem tal, nossos pais. É um momento que expande, eu acho, um pouco a nossa mente, né? Uhum. Acho super legal também. Agora, a gente tinha isso mais fácil antes de ter filhos. É lógico, né? Era muito mais. A gente sempre conversava muito na janta. Então, quando você voltava do trabalho, eu tava voltando da igreja, a gente sentava, jantava, conversava. Aí a gente ia... tomava um vinho, via numa série, aí conversava, a gente transava. Lembra que a gente transava? Nossa, bons tempos. Era bom demais. Aí a gente teve filhos e não tem mais como, cara. A gente tem que... a janta já é pra eles. A gente nem jantou hoje, não, só tem eles que buscar jantaram. na escola. Aí busca na escola, aí corre, aí a gente já briga pra ver quem é que bota pra dormir. Aí é 1 hora pra dormir. Aí, por exemplo, agora eu já tô avisando na semana quais são os dias que eu tô a noite fora. Aí você deixa de ter o... É muito engraçado isso, né? Você pensa que depois que você tem filhos, aquela espontaneidade do casamento, da relação como um todo, né? Ela vai minguando. Deixa de ser algo espontâneo e que acontece naturalmente pra alguma coisa agendada. Então você tem que agendar a festinha do amigo, você tem que agendar quem vai buscar na escola, você tem que agendar quem vai levar na pediatra, quem vai levar pra tomar vacina. E aí a gente tá partindo pra ter que agendar o sexo, né, Brasil? Porque vamos combinar que... Isso é um outro podcast. Cortou, amor. Você tava falando do sexo, fomos censurados. Fomos. Vai ter um podcast sobre isso, né? Lógico, tem que ter, né? Vai ser legal. Vocês querem? Coloca aí nos comentários. Coloca. Queremos chamar Agende o Seu Sexo. Mas, e é interessante, esse negócio da intencionalidade, ela não é uma agenda também. Ela é um foco de saber que o casamento se perde com o tempo. Sim. No casamento que a gente está dizendo que é esse negócio de conhecer um ao outro. Cara, e é muito fácil se perder um do outro, né?
Porque, assim, ainda mais no nosso caso, que a gente tem trabalhos diferentes e, de certa forma... Mas não acho que é só do nosso. Desculpa, eu Não, interrompi. mas... Quem trabalha com cônjuge, você pode até escrever se você também trabalha com seu cônjuge, mas conta se aí, sua perde rápido. experiência. Se perde porque assim, tá Será? vivendo a vida de trabalho, se perde. A dois é outra coisa, é um Pode outro ser. campo. Mas tem É porque assim, agora com o home office, não tanto, né? Mas assim, a gente vive mundos muito separados, Aham. muito diferentes. E no começo do casamento, você trabalhava no final de semana, eu trabalhava de segunda a sexta. Então eram desencontros naturais da agenda. E se a gente não tem a intencionalidade, a vida leva a gente pra lugares diferentes. E quando você vê, você não tem mais nada a ver com a pessoa. Mas você sabe, então, isso que você falou é bom, legal falar isso aqui. Os 5 primeiros anos de casados nossos, eu era pastor auxiliar, pastor de adolescente e jovens. E eu tinha que, na sexta-noite, ter culto de adolescente. No sábado, era uma igreja grande. No sábado à noite, e fim da aula da tarde à noite, era o culto de jovens. Aí domingo de manhã e domingo à noite era culto. Então, realmente, você trabalha de segunda a sexta, já era super tarde, porque trabalhava no mercado financeiro, querendo ou não, trabalhar muito. E aí eu, sexta, já não tava, sábado eu tava de manhã, dava pra fazer, mas já, à tarde já tinha que sair, e domingo também era de manhã e à noite. E eu lembro que isso fez muito mal pro nosso casamento. Tanto que 2 anos eu fui lá pedir para não ir mais no domingo à noite, no culto da noite, que o principal era de manhã. E a gente, na verdade, eu fui avisar que eu não ia mais. Porque eu não fui pedir, não, e deu. E quando eu virei o pastor titular, em 2015, lá numa igreja em São Paulo, uma das coisas que a gente fez, e todos os pastores vivem isso, é não colocar programação no sábado. Porque eu percebi que se tivesse naquele ritmo, nosso casamento e outros casamentos não iam durar. Então, a gente criou um sabá ali todo sábado. A gente é mais judeu do que a gente parece, porque a gente não põe. E sábado é uma programação chave para muitas coisas da igreja. Mas a nossa igreja não tem nada no sábado. Eu acho isso maravilhoso. Porque é o sábado da família. A gente já falou isso de púlpito várias vezes. Lógico, eu acho isso maravilhoso. Porque não é só, não tem porque o pastor não quer que tenha, é por causa da família dele. Você está respeitando a família de todos os voluntários que estariam ali em alguma programação. Dos pastores. É lógico, gente. A gente vive tão corrido, sabe? E agora, nesse mundo ainda pandêmico. Existem exceções, por exemplo, o Ministério de Adolescentes, a gente tem isso, mas aí não precisa do culto da noite. A gente pede para não ser todo fim de semana. Então tem algumas exceções. Quando, tudo bem. Agora, você tem uma rotina, assim, o desencontro era grande, né? Porque eu de segunda a sexta, você de sexta a domingo, como que faz? Porque antes foi desenhado isso porque a mulher ficava em casa. Então dava para ter. A segunda do pastor, que era folga, dava para ter, mas agora não é mais assim. Mas a intencionalidade, outra coisa que eu queria falar, que é um outro podcast, mas pro filho também, não adianta a gente botar o filho para dormir, levar para a escola. Se não tiver uma intencionalidade de relacionamento com o filho, ser pai não é apenas educar o filho. Ser pai é ter uma intencionalidade de relacionamento mais profundo com o filho. E ser mãe é a mesma coisa. Então eu posso estar educando o filho, eu posso dar provendo comida pro filho, eu posso estar dando regras pro filho, disciplina pro filho, e posso não estar sendo um pai. Porque dar regras a escola pode fazer, educar um vô pode fazer, a mãe pode fazer tudo, mas o ser pai de relacionamento, só eu posso ser. No sentido de só o pai que está querendo ser pode ser. Então eu volto de novo àquela metáfora. Então ser pai ou estar casado não é apenas aceitar Jesus. O Tim Keller, já que a gente já está nele ali, ele fala assim que um dos erros da religiosidade é achar que o evangelho da cruz de Cristo, aquela mensagem que a gente prega, Jesus morreu por você e ressuscitou e nele a gente tem vida, a gente pensa que é o ABC, né? O comecinho da fé cristã, e depois a gente vai para coisas mais profundas. E o Tim Keller fala que não existe coisas mais profundas. Jesus é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Ele é tudo do evangelho, da vida cristã e de tudo que a gente tem. Então, assim, se você acha que é só isso, depois vai para teologias profundas, não entendeu a fé. A mesma coisa é o casamento. O casamento, ele é feito de uma aliança. Bota uma aliança, faça um voto, tem uma festa legal, ou temos um momento nosso bacana com pessoas importantes. Mas isso não é o casamento. O casamento é o alfa e o ômega. É até o fim, até que a morte. É até a morte.
é o começo e o fim, né? Intencionalidade. Muito bom. Olha, palmas pra você, amor. Pra mim, Arrasou. não gosto quando você vem com essa ironia. Entregou tudo. Não, tô ironia, que ironia. Não. Senti. Entregou tudo. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. O canal do nosso podcast é o da Natália Botelho. E a gente precisa chegar a 1000 inscritos. E não chegou, você acredita? Não chegou? Mesmo com muita gente... Brincadeira, né? A gente gravando 10h da noite do domingo aí. Vambora, gente. Ajuda então, nós. Então, eu quero pedir pra você que tá ouvindo do Spotify, além de dar 5 estrelinhas, assinar, vai lá no YouTube. Faz agora isso. Digita Nath Botelho e assina. Só pra gente chegar a 1000, poder monetizar, poder jogar o jogo dos adultos, né? Jogo dos youtubers. E isso é muito importante. Se você tá assistindo no meu canal aqui, que eu ponho aqui, mas eu vou parar de assistir, eu não sei nem se vai, mas vai lá no canal da Natália Botelho, porque esse podcast é dela. Gente, essa estratégia é toda dele, viu? Quem entende de YouTube aqui é ele tá falando, então obedeçam, nos ajudem, por favor, a melhorar esse fundo, essa cortina preta que eu acho, assim, horrível. O ó do Borogodó, entendeu? Então ajuda a gente a construir um podcast mais bonitinho, que alcance mais casais, mais pessoas, né? Trazer convidados, não dá pra fazer aqui. Ai, eu tô louca pra trazer convidado, amor. Quando que será que a gente vai Fala conseguir? 3 nomes de mulheres legais que você queria trazer. Tem a... Quem? Fala aí. Não vou falar. Quero trazer várias, né? Tá Quero bom. trazer todas as minhas amigas maravilhosas. Quero trazer a Débora Ottoni. Quero trazer a Luísa. Quero trazer a Flávia. Quero trazer Isabelle Ludovico. Olha. Quero trazer... Quem mais? Fala aí. Gente, qualquer um que eu falar Patrícia aqui... Bezerra. Gente... Que é uma mulher na política que, né, a gente acompanha e... Tem muita gente boa, hein? Tem muita gente boa, né? Gente boa, as mulheres estão com tudo, hein? Então... Aquela mulher que você conheceu aí, quer trazer ela? Uma nova aí que você começou a ouvir? Qual que é o nome dela? Ah, Victória? É Victória, né? Você ouviu no Bibotalk? Sim, maravilhosa. Gostou? Já entrou em contato? Já tá me seguindo, já tô seguindo ela Isabel. também. Suzana Alves, minha amiga super. Legal. Que gosta de falar sobre vida devocional, vida saudável, né? Muita gente. Tem muita gente boa. E fora os casais, né? Que eu acho E que fora vai homens, ser... tem que trazer homens. Então, né? e eu acho que essa parte de convidados de casais vai ser assim o máximo. Imagina, trazer Débora e Marcos. Porque a Débora e o Marcos, é tão legal como ela constrange o Marcos. É maravilhoso. Não, a Débora ela é maravilhosa sozinha, o Marcos é maravilhoso sozinho, mas a os dois Débora juntos. e o Marcos, gente. Estamos falando do Marcos Almeida. Aliás, o Marcos Almeida está sempre aqui, né, com a gente. Tá muito sempre bom. aqui. E a Luísa com o Paulo. O Paulo Luísa é com o outro. Paulo, É um gente. cordeirinho. Paulo Nazaré. Paulo é um gênio maravilhoso sozinho, Luiz é outra gênia sozinho, mas os dois juntos são maravilhosos. Flávia, Gustavo e assim vai. E por aí vai. Então queremos trazer convidados e, né, melhorar cada vez mais aqui o programa para vocês. Então nos ajudem divulgando, indicando aí para os seus amigos e amigas, tá bom? Legal, gente. Deus abençoe. E a gente se vê semana que vem, segunda, Semana né? que vem. Se Deus quiser e as crianças deixarem. Tchau! Tchau! Oi, pessoal, tudo bem? Para você que tem curtido o podcast Santos Botelhos, eu quero dizer que esse podcast, esse episódio, talvez seja o último que vai aparecer no meu canal do YouTube. Se você assistiu, quer dizer que você gostou, e eu quero te recomendar agora a entrar no canal da Nath Botelho, da minha esposa, que todos os outros episódios vão ser postados lá. Assina o canal. O YouTube só libera algumas ferramentas quando a gente chega a 1000 assinantes. Como é um canal novo, a gente está quase chegando lá, mas precisa da sua ajuda. Então, apareceu um card aqui em cima, entre em Nath Botelho no YouTube, assina o canal e você pode acompanhar toda semana o nosso podcast. Valeu, obrigado, tchau!